Seja muito bem-vindo ao nosso curso de revisão de física pelo método FIPSI. Meu nome é Alberto Destro e eu vou te acompanhar nessa linda jornada que é aprender física. Nossa aula de hoje, dentro de cinemática escalar, será sobre espaço e deslocamento. Espaço. Para designar a posição de um determinado corpo, precisamos de dois conceitos iniciais: ponto material e espaço. Aos corpos que não nos interessam suas dimensões, damos o nome de ponto material. Por exemplo, um ônibus na estrada. Quanto mais distante olharmos essa situação, mais veremos como o tamanho do ônibus é insignificante para a descrição do movimento. Mas algo que é fundamental é a posição por ele ocupada a cada instante, ou seja, o seu espaço. Então podemos dizer que a posição do corpo pode ser determinada por um único número chamado espaço, geralmente representado pela letra S. Podemos dizer que estudar o movimento de um corpo significa analisar suas sucessivas posições no espaço ao longo do tempo. Logo, para cada posição, ou seja, espaço, temos associado um determinado instante de tempo t. Compreendido isso, sabemos agora que para cada posição ocupada pelo corpo, temos um instante de tempo associado, que equivale a dizer o seguinte: a posição S1 acontece no instante de tempo t1. A posição S2 acontece no instante de tempo t2. A posição S3 acontece no instante de tempo t3. E assim vai. Cabe dizer que o corpo ocupa uma posição em um instante de tempo t. Observe a figura. No instante de tempo t1 igual a 1 segundo, a esfera x sobre o ponto B está na posição menos 2. A esfera y sobre o ponto E está na posição 1. E a esfera Z sobre o ponto J está na posição 6. Agora podemos extrapolar um pouquinho essa ideia e definir deslocamento. Se considerarmos que o tempo passa e que esses corpos estejam em movimento, podemos concluir que eles ocuparão outra posição a cada segundo. Por exemplo, no instante de tempo t2 igual a 3 segundos, agora a esfera x sobre o ponto D ocupa a posição 0 e a esfera y sobre o ponto G ocupa a posição 3. Vemos que o corpo x, no instante t1 igual a 1 segundo, ocupava o espaço S1 igual a menos 2 metros. Já no instante t2 igual a 3 segundos, ocupa o espaço S2 igual a 2 metros. Quando isso ocorre, dizemos que o corpo se deslocou. E o seu deslocamento pode ser calculado pela seguinte regra: ΔS igual a S2 menos S1. Lembrando que esse símbolo delta representa para a gente aqui variação. Então, a variação do espaço é a mesma coisa que deslocamento. E o que quer dizer é o seguinte: o deslocamento de um corpo pode ser determinado calculando a diferença entre a posição final e a posição inicial. Analise comigo. No instante de tempo t1 igual a 1 segundo, a esfera x estava na posição S1 igual a menos 2 metros. No instante de tempo t2 igual a 3 segundos, a esfera x estava na posição S2 igual a 2 metros. Usando a regra ΔS igual a S2 menos S1 e fazendo as devidas substituições, temos ΔS igual a 0 menos 2. ΔS, portanto, é igual a mais 2 metros, que significa dizer que o deslocamento da esfera x no intervalo de tempo considerado foi de 2 metros.
Bem fácil, não é? Então agora vamos exercitar. A posição de um caminhão, de um carro, de um desvio, de um posto de gasolina, de um acidente, enfim, de qualquer coisa ou acontecimento na estrada pode ser localizado pelo marco quilométrico. O marco quilométrico indica a distância medida sobre a estrada até o início dela. Suponha que um carro passe pelo quilômetro 210 de certa rodovia às 10 horas da manhã e pelo marco quilométrico 225 às 10 horas e 15 minutos. Sobre essa situação, são feitas 3 afirmações. Primeira, o carro percorreu 210 km até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, o carro estava a 210 km da origem dessa rodovia. Entre as 10 horas e as 10 horas e 15 minutos da manhã, o carro se deslocou 15 km. Está ou estão corretas apenas as afirmações? E agora nós vamos analisar uma a uma. Primeira afirmação. O carro percorreu 210 km até as 10 horas da manhã. Essa frase está errada. O carro não partiu necessariamente do marco quilométrico zero da estrada, como nós vimos a definição no próprio enunciado do exercício. A segunda frase fala o seguinte: às 10 horas da manhã, o carro estava a 210 km da origem dessa rodovia. Ora, como acabamos de falar, essa frase está correta. É a própria definição do marco quilométrico dito no enunciado do exercício. Às 10 horas da manhã, o carro estava a 210 km da origem. E a terceira frase fala que, entre as 10 horas e as 10 horas e 15 da manhã, o carro se deslocou 15 km. E essa frase está correta. Entre as 10 horas da manhã e as 10 horas e 15 minutos, o carro se deslocou do marco quilométrico 210 até o marco quilométrico 225. E o seu deslocamento foi ΔS igual a S' menos S. ΔS igual a 225 menos 210. Portanto, ΔS igual a 15 km, ou seja, o deslocamento do veículo foi de 15 km. Alternativa correta, item C, sentenças 2 e 3 verdadeiras. Então, muito bom esse exercício para reforçar a teoria abordada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de comentar. Se você tiver alguma dúvida também, não esqueça de comentar aqui embaixo. E até a próxima aula. Forte abraço.